Olá, Bambinos, tudo bom? Quinto vídeo da quarentena hoje para falar sobre redes de apoio com a Nassim, que tá aqui, arroba plataforma Queeres. E é isso. A gente vai trocar uma ideia e eu vou tentar editar esse vídeo para fazer ele caber em menos de uma hora. Só para explicar para Julianiche, esse vai ser um vídeo do Yobambu que a gente tá gravando aqui porque a gente não sabe lidar com tecnologias, aí restou a live para baixar a live depois. Olá, tudo bom? Eu sou a Nassim, sou psicóloga, idealizadora da plataforma Arco-Íris e é nóis. É isso. Acho que é Sucesso! isso que tem que falar, né? Eu pensei nesse quinto vídeo da quarentena para falar sobre LGBTs e redes de apoio, então nada melhor do que chamar a psicóloga que também é LGBT, porque é isso, a gente arrasa. E a ideia de Nóis. chamar esse vídeo era mais para a gente pensar em como que se formam essas redes de apoio, como que a gente vai conseguir atravessar essa quarentena sendo pessoas que ou às vezes já estão muito sozinhas ou já são completamente marginalizadas pelo sistema cis heteronormativo, etc. E tentar desmistificar umas ideias de rede de apoio, se seu amigo não te responde na hora quando você fala que precisa de ajuda na quarentena, ele não é seu amigo de verdade. Fica um negócio meio narcisista também, você ficar cobrando das outras pessoas no meio de uma pandemia mundial, assim. Pandemia mundial. No meio de uma pandemia, você ficar cobrando respostas de outras pessoas que podem estar passando por outros problemas, por outras fitas, por situações até às vezes piores do que você consegue imaginar, enfim. Então, já jogo pra Nassim, pra gente tentar fazer esse vídeo conciso e didático. Arrasa, Nassim. Eu atualmente tô trabalhando com clínica. E aí, em clínica, o atendimento acaba sendo individual. Eu não tenho contato direto com os grupos, com as redes das pessoas. Eu não trabalho em grupos. Isso é uma coisa que acaba dificultando muito e que é muito diferente do que seria um trabalho social, um trabalho grupal. Mas, querendo ou não, a gente trabalha com narrativas que pessoas trazem. E nas narrativas, as pessoas vão trazer pessoas que são referências, na vida delas. E acho que nisso talvez dê pra gente tentar construir alguma reflexão pro pessoal aí, nesse sentido de, já que estamos isolados, a gente não tá necessariamente sozinho. A gente trabalha, e isso já acontecia, na verdade, antes da quarentena. Eu acho que agora o negócio ele pega mais, porque a gente é obrigado a se deparar com ele, de que muitas vezes o que a gente quer das outras pessoas não necessariamente vai ser aquilo que elas podem dar. O que a gente quer como rede de apoio não necessariamente vai ser aquilo que está posto. A gente veio conversando há um tempo, né, Tami, sobre a Uhum. ideia de fazer parte de coletivos, a ideia da gente entender qual é o nosso lugar no mundo, qual é o lugar que a gente vai se sentir pertencente, qual é o sentido de fazer parte de um coletivo, seja coletivo asiático, coletivo LGBT, coletivo feminista, coletivos revolucionários. E querendo ou não, eu acho que com o passar do tempo, quando a gente vai transitando entre coletivos, e isso não é só necessariamente coletivos de luta, eu acho que é interessante trazer essa perspectiva da luta, porque, especialmente falando de LGBTs, a resistência não é negociável, ela não é uma opção, ela é uma necessidade. Mas isso vai para outras formas de coletividade, como nossa família, seja a família que foi designada primeiramente como tal, seja outras famílias que a gente faz parte, seja grupos de amigos que sejam muito significativos, colegas de trabalho, colega de faculdade, de escola, seja lá o que for. A gente pode pensar que rede não é uma coisa que vai estar pronta. A gente vive numa sociedade que acaba pautando muito uma lógica individualista e imediatista, né? De que eu tenho que chegar no lugar e o lugar já está pronto para mim. O paciente muitas vezes vai chegar na terapia para mim com uma idealização do que vai ser a psicoterapia, do que vai ser o meu papel como psicóloga. Pessoas vão projetar expectativas umas nas outras e criar expectativas sobre os outros faz parte. Mas eu acho que nisso acaba caindo muito uma lógica de que ter rede é ter o local que vai ser tudo perfeito, que vai ser o mar de rosas, que vai ser só amor, só paz e só felicidade.
E que qualquer coisa que vá contra é, discordâncias, que acabe levando a atrito, a gente acaba tendo esse cuidado. E eu não quero apontar o dedo na cara de ninguém. Eu acho que a gente também acaba tendo que se incluir, né? Qualquer coisa que vai contra aquilo que a gente esperava, a gente já taxa de tóxico. Ai, coisa tóxica. Não é. Não é o que eu quero, não me faz bem. Fulano é tóxico, tal lugar é tóxico. E eu acho que até o processo de eu estava conversando com o pessoal um tempo atrás sobre isso. É muito pesado a gente chamar pessoas de tóxicas. Uma pessoa. É lógico, tem pessoas que são realmente muito difíceis, que são fascistas, que são LGBTfóbicas, que são Uhum. ignorantes, que são tipo, super retrógradas. Mas, de modo geral, o que é tóxico não é uma pessoa, são relações. Boto fé. Não, e isso não significa que a gente deva tomar culpa pra gente, mas que se a gente quer construir rede, é justamente isso, é construção e é processo. Não é da noite pro dia que a gente vai construir vínculos para entender nossas identidades. Não é da noite pro dia Uhum. que a gente vai entender, tá, somos um coletivo, ou somos uma família, somos pessoas que moramos embaixo do mesmo teto. Qual que é quais que são as nossas diferenças, o que que faz cada um ser quem é, mas o que ao mesmo tempo faz nós todos sermos algo em comum. Isso não é uma coisa que está dada, isso é com a convivência, isso é com as trocas que a gente vai entendendo e vai conseguindo formular, tá? Tá, então tem essas coisas do outro que eu não tolero, e essas são coisas que eu não vou dar abertura. Tais coisas é possível desconstruir, é possível a gente aprender a conviver junto, tais coisas são fortaleza para nós. Tais coisas dá pra gente ir se fortalecendo e colando um no outro para caminhar junto. E é só pela coletividade, pelas trocas e nas relações com os outros, que eu acho que a gente vai indo para um ponto que é muito complexo, que é a questão de ter consciência do nosso lugar na estrutura da sociedade. A Uhum. gente está vendo em muitas redes sociais por aí, a gente ouve em discursos que a gente pode acompanhar e tudo mais, sobre necessidade de consciência de classe. E consciência de classe, muitas vezes, quando alguém não tem, a gente acaba ficando com raiva. Já essa pessoa não entende, essa pessoa não sei o quê. E, tipo, consciência você não desenvolve sozinho. Não faz Uhum. sentido uma lógica de que o seu psiquismo vai sozinho se desenvolver, sabe? Ele vai ser autossuficiente, vai fazer mitoses para ser mais desenvolvido. Consciência é uma coisa que a gente desenvolve nas trocas e nas relações. E quando eu falo troca, não é uma coisa imediata. Sentamos aqui, tivemos um bate-papo, pronto, cresceu. Tipo, agora, a gente tá aqui sentado trocando uma ideia. Aham. Quando acabar essa trocação de ideia, a gente vai ficar por um tempo pensando no que a gente falou hoje. Nossa, tal coisa que eu falei lá com a Tami foi close errado. Não deveria ter falado disso. Nossa, aquele ponto eu podia ter aprofundado mais. Nossa, aquele Uhum. negócio que a Tami falou foi muito foda. Tipo, olha que foda, eu nunca pensei nisso antes. Ou, nossa, aquele negócio que a Tami falou, eu não entendi direito. Acho que eu vou ter que perguntar pra ela o que ela quis falar com aquilo. E a gente vai querendo no imediato resolver as coisas e construir o negócio no momento. E a gente não percebe que é no passar do tempo que a rede vai se fortalecendo, que a rede vai se construindo, que a Tami Uhum. levantou um ponto que eu gostei muito e que aquilo vai me fazer buscar a Tami mais vezes para trocar mais ideia com ela. Isso vai fortalecendo uma relação que já está construída. Outra pessoa vai ver o vídeo, vai gostar, vai procurar o Bambu para pedir mais ideias sobre isso. É Uhum. nesse processo que a gente vai formando vínculos. E é nesse processo que a gente vai se entendendo como sujeito no mundo. Uma coisa que eu estava pensando disso tudo também, que não é um assunto direto que eu trabalho na terapia com os pacientes. Tipo, a terapia não vai ser um lugar de militância, de eu desenvolver consciência de classe nas pessoas. Não é o meu papel como psicóloga fazer isso na terapia. Mas Total. é um ponto que eu tenho que sempre estar atenta. Porque a forma que eu me entendo na sociedade, o quão consciente eu tô da classe que eu sou, do lugar que eu ocupo, dos privilégios e opressões que eu tenho, ele vai recair na nossa saúde mental. Uhum. Muitas vezes, nesse processo da gente sair do armário como lésbica, bi, gay, trans, etc., ou da gente se descobrir como mulher, da gente se descobrir como pessoa racializada,
leva um tempo para a gente conseguir realmente entender o alcance dessas categorias no mundo. Por exemplo, eu me descubro como pessoa asiática. E aí, quando eu me descobri como asiática, eu me descobri num momento que os rolês asiáticos eram hegemonicamente amarelos. E Sim. eu sou descendente de japonês e de iraniano, ou seja, eu sou birracial, eu sou amarela e eu sou marrom. Uhum. Então, quando assim, teve o meu primeiro contato com o rolê asiático, eu me entendi asiática pelo lado japonês. Mas eu nem concebia que o Irã tá na Ásia também, tá ligado? Sim, total. E assim, eu nem levava isso em consideração. Tipo, eu entendia, né, tanto na sociedade, que o lado japonês costuma ser mais valorizado, de o japonês é certinho, o japonês é disciplinado, o japonês é inteligente, é povo batalhador. Sim. Então, eu já vim pro rolê asiático com essa bagagem de que eu tenho que valorizar mais o meu lado japonês. E aí eu entro no rolê asiático e o próprio rolê asiático já tem esse histórico de valorizar muito mais o amarelo, de tratar o leste Uhum. asiático como a Ásia como um todo. E aí Sim. a nossa própria identidade vai levando um tempo para se complexificar. Aí você vai encontrando os coleguinha marrom, coleguinha da Índia, coleguinha do Líbano, coleguinha da Arábia Saudita. E aí você vai entendendo, opa, tipo, o ser asiático não cabe só no ser amarelo, por exemplo. Ele Sim. vai caber em muitas outras coisas. Então, eu não vou ser sozinha o rolê asiático como um todo. Eu sou lésbica, por exemplo. Então, é muitas vezes em narrativas lésbicas que eu vou encontrando o meu lugar no movimento LGBT. Mas eu fui muito mais me entendendo como LGBT com os gays. A maior parte dos meus amigos são os homens gays. E quanto tempo, e até hoje está sendo um processo de eu entender que o movimento LGBT não é os gay branco, cis. O Sim. movimento LGBT é muito mais. Para eu ser mais, eu tenho que entender que aquilo que é posto não vai ser tudo. E que eu também não vou ser o movimento LGBT como um todo. E como mulher também. Ser mulher não vai ser só ser o estereótipo de mulher branca cis. É muito mais que Sim, não total. que eu não caibo nesse rótulo que é dado, mas eu também não vou integrar o rótulo como um todo. E aí que tá o rótulo que é o problema, eu acho, né? E que isso que muitas Uhum. vezes acaba fazendo a gente ter uma noção muito enviesada da rede de apoio, né? Se eu vejo que o lugar não tem uma narrativa que me contempla, eu já cancelo o lugar. Em vez de entender que não, então eu vou ter que participar da construção desse lugar. Não que você vá ter que carregar nas costas um labor emocional, de você Uhum. dar conta de, tipo, levar uma palavra de uma categoria diferente pro rolê. Tá dando pra entender o que eu tô falando ou tá muito difícil? Super, super, relaxa. É, eu acho que vai muito disso. Nesse lance que tem um autor que eu gosto bastante, que chama Lukács, o George Lukács, que ele traz uma noção. Eu vou tentar falar bem por cima para não ficar muito acadêmico. Arrasa. Que ele fala de pensar dialeticamente, singular, particular, universal. Dialética é uma outra forma de eu pensar o mundo, de eu pensar eu mesma. É eu superar essa lógica do excludente. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Ou é A, ou é B. Ou é amarelo ou é azul. Ou é rosa ou é azul. Ou é hétero ou é gay. Ou é branco ou é negro, sabe? É superar a dicotomia dos polos. É eu entender que a realidade é um todo muito maior que eu, muito maior do que o outro pauta. É uma realidade em constante movimento e em constante transformação. E aí, ele fala do lance de singular, particular, universal. Tipo, eu sou um ser singular. Não tem ninguém igual eu no mundo. A minha narrativa ela é válida e eu tenho que nomear esses aspectos singulares. Eu, mulher, birracial, lésbica, asiático-brasileira, classe média, classe trabalhadora. Mas eu não tô sozinha no mundo. Eu faço parte de redes. Eu faço parte de redes asiáticas, de redes feministas, de redes de esquerda. E tudo isso também não é a realidade como um todo. Elas são meios de eu me conectar com o mundo como um todo. E eu acho que a pandemia está sendo um momento tão delicado hoje em dia, especialmente para gente que é LGBT, porque abstrair o mundo como um todo nas comunidades que eu faço parte é muito difícil. Quando as pessoas têm dificuldade de entender que o LGBT é parte do todo também. O LGBT ele Uhum. não é um asterisco nas lutas. Ele é parte do todo. A classe trabalhadora é LGBT também. Sim. Então não tem como falar de bem-estar e de mudança da sociedade como um todo se essa mudança não deixa de incluir a gente só como um ponto para uma pauta ficar um pouquinho mais colorida.
Sim, O total. arco-íris ele tem que Recorte. vir ele tem que ser parte constitutiva das pautas da gente mudar. E no campo da saúde mental também. Eu tenho que entender que eu não sou um detalhe na existência do mundo, mas que eu me tornar parte constitutiva dos discursos da minha família, para minha família deixar de ter um discurso heterossexual, para grupos de amigos meus conseguirem entender que a lógica LGBT não gira em torno do corpo deles e assim por diante, é um processo de construção. Uhum. E se eu quero, sozinha, numa sentada pra jogar umas verdades na cara, fazer as pessoas entenderem isso tudo numa sentada, isso é um sofrimento muito grande. A Uhum. gente vai perdendo a perspectiva do que é constituir rede com as pessoas. E que muitas vezes o próprio construir rede é o entender com quais pessoas vale a pena continuar construindo rede. Porque rede não é uma coisa homogênea, né? Tipo, com você eu vou estabelecer um tipo de rede, com o fulaninho vai ser um outro tipo de rede. É isso que eu acho que vai abarcando a noção da totalidade. E acho que isso que vai, tipo, trazendo muita noção de saúde mental. Porque saúde mental, muitas vezes as pessoas acham que é tipo eu ir na psicóloga e eu falar sobre meus sentimentos, a pessoa passar a mão na minha cabeça, me acolher e resolveu. Aí eu tô bem de novo. E isso que muitas vezes acaba distanciando o cuidado da saúde mental de muitas pessoas. É lógico que vai ter um momento de acolhimento, de escuta, de cuidado, de realmente passar a mão na cabeça, mas isso é Uhum. parte do todo. Isso não é o todo. Saúde mental passa pra gente também ter que reaprender a pensar. E aí que eu trago a dialética sempre. Eu tenho que entender que os problemas que eu tô vivendo não giram em torno de mim, mas eles não me excluem, eles me envolvem também. Uhum. Eu acho que é isso que eu pensei, em linhas gerais, de falar sobre rede. Que é rede por fora e rede por dentro, né? A gente vai construindo coisas fora é, nas conexões, na qualidade das relações que a gente vai tendo com as pessoas, e essas redes que a gente vai construindo por fora vai reconfigurando o nosso lado de dentro, o nosso psiquismo, a nossa consciência do estar no mundo. É isso. Arrasou, assim. Nossa, o que eu falo depois disso, tá ligado? Ah, fala as coisas que você sempre fala no Escola Pistola, que a gente ama. Eu, bolada. Não, mas pensando em rede também, eu acho que isso que vai adoecendo algumas siglas do LGBT, sei lá. A gente já foi GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, e essa sigla caiu principalmente porque o que estava ganhando mais espaço dentro do GLS eram os simpatizantes, óbvio. E aí era tipo, sei lá, Sim, festas, baladas, palhaçada, que se dizia GLS porque eram simpatizantes, mas era o Pink Money dos anos 80, assim, então a gente volta e reconstitui tudo como LGBT, dessa vez incluindo bissexuais e trans. E a fita é lésbicas antes de gays, porque gay sempre foi. Ai, né? Esses homens querendo roubar o protagonismo, e essa coisa histórica de homens querendo estar sempre num discurso acima de mulheres. Então, LGBT, mas sim. bissexuais é uma categoria que assim, não era porque antes a sigla era GLS que não existiam bissexuais. O que aconteceu, pelo menos no Brasil, até onde eu pesquiso, bissexuais se encontrando nesse dilema de sou hétero ou sou lésbica ou gay, decidiam na hora de lutar aderir às lésbicas e aos gays para conseguir construir uma luta que mais tarde ia virar LGBT, porque é isso, eles se relacionavam de maneira não heteronormativa. Então, bora lá, vamos se enfiar na sigla GLS mesmo que a gente não seja exatamente nem gay nem lésbica. E aí agora a gente vê que bissexuais são a galera mais numerosa dentro da sigla LGBT e uma galera que raramente sai do armário e uma galera com uma saúde mental, emocional, psíquica muito dolorosa, muito sofrida. Acho que principalmente por não ter todo esse histórico como luta bissexual, por a gente não conhecer muitos coletivos bissexuais, iniciativas bissexuais, e dentro da própria sigla de bissexuais, a gente tem vários problemas, sei lá, o próprio machismo. Homens bis, mulheres bis, várias fitas que a gente enfrenta de maneira diferente, vão impedindo a gente de, sei lá, se entender como bissexual, de conseguir ter essas redes, de conseguir trocar essa ideia do que é ser essa sigla em específico. Isso vai gerando muito isolamento, muito sofrimento, né? Então, não sei, eu acho que a pandemia ela me preocupa bastante por já tá todo mundo isolado, bissexuais que são essa galera que
já tá em isolamento, que já tá nesse lugar dentro da própria sigla LGBT muito esquisito, é complicado. E nem preciso falar da sigla T, de trans, travestis e não binários, que Né? também. A gente sabe como é. Quando não há invisibilidade, é o país que mais assassina, que é um país genocida com a sigla T aqui. Então, mundialmente falando, também acho que o T é uma coisa à parte, assim, do tanto de opressão que acontece. E, enfim, não sei nem por que eu tô falando mais disso. Esse lance do GLS, eu acho que ele bota muito a gente para pensar que, tipo, é importante o S dos simpatizantes. Tipo, é massa. Eita, você tá travando. Você tá me ouvindo, gay? Eu tô. É muito legal ter simpatizantes no rolê. Eu acho que a gente não é contra isso. Que bom que tem hétero cis que se simpatizam com a causa. Achei tendência. Que se simpatizam com a causa e que resolvem é, participar, colaborar e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu fico muito pensando o quanto a gente tem que estar muito atento no nosso processo de construir redes de apoio ao incluir simpatizantes, para não cair em lógicas supremacistas héteras, cis. E também de não cair numa lógica de subserviência, porque, tipo, parece que daí o movimento vai tendo mais validade, mais alcance, porque teve héteros cis que entraram. Então, aí ele tem legitimidade de existir. Porque, olha só, até os héteros cis notaram que a gente existe. Olha que da hora. E, tipo, não é esse o ponto. Eu acho que às vezes a gente Uhum. fica muito mais preocupado em. É importante, sim, dialogar com hétero cis, porque a questão de gênero não afeta só LGBT. Eu acho que esse é um ponto que eu tento construir muito na página e que é muito difícil. Porque quando você fala de gênero, parece que automaticamente você está falando de LGBTs, e não era para ser isso. Atrai mais LGBTs, porque LGBTs ficam mais sensíveis a esse rolê, mas não era para ser esse o ponto. Mas a gente tem que muito cuidar disso muitas vezes, né? Trazer hétero cis para a rede LGBT, QIA, não significa a gente colocar na mão do S da sigla a supremacia de validar a nossa pauta ou não. Isso muitas Uhum. vezes acaba deixando a gente muito mais vulnerável do que forte. Ter essa noção de que eu Uhum. preciso ter pessoas simpatizantes no meu rolê para ele ter validade, para ele ter uma escuta significativa, acaba colocando a gente numa posição de que vai ao contrário de se emancipar. E fico muito pensando o quanto isso acaba indo longe demais, né? Porque mesmo a gente sendo LGBT, a gente acaba reproduzindo heterossexunormatividades na nossa forma de viver, na nossa forma de, tipo, expressar os nossos afetos e os nossos desejos. E não é culpa nossa, é porque é o que tá posto, é o que a gente aprende. Uhum. Essas são as nossas primeiras formas de lidar com o contato com o nosso desejo, com o nosso tesão, com o nosso amor. E é todo um. Aí que tá, é rede, é processo de estarmos em rede para juntos irmos pensando em outras formas de amar, em outras formas de desejar. E eu acho que eu fico pensando na clínica, bissexuais é a parte do público LGBT que mais chega. E eu fico assim, é o meu caso. Eu não sei como que isso se dá na vivência de outros profissionais, mas eu acho que isso acaba sendo muito simbólico. E especialmente pela natureza das queixas. O quanto muitas vezes é sofrido para a comunidade bi ter que lidar com uma dicotomia que não era para existir, mas que a sociedade impõe. Mas então você é 50% hétero, 50% homossexual? Tipo, não é ou. Eu gosto de tudo, eu gosto dos dois, eu sou bi, eu sou pan. É uma forma de sexualidade que não se enquadra nesse tipo de lógica. Às vezes lésbicas e gays acabam reproduzindo, né? Nessa necessidade de você se tornar mais fácil de ser compreendido pela comunidade hetero-cis, você reproduz essas mesmas lógicas e exclui outras pessoas que já estão puxando formas de sentir, formas de desejar, formas de ser, que na verdade tipo, não pertence só aos bissexuais. É suplantar a Uhum. lógica do ou isso ou aquilo, ou ativo ou passivo. Todo mundo Uhum. poderia crescer, se desenvolver e ter afetos mais maduros, se superasse essa forma de pensar. Uhum. E é muito difícil isso, né? É muito difícil desconstruir essas formas da gente pensar.
E que muitas vezes a gente quer tanto ser aceito que essa forma de aceitação acaba passando por caminhos muito errados, né? De a aceitação de bissexuais, muitas vezes, e passando pela lógica do fetiche. Do, nossa, você é uma mina que pega meninas? Tenho interesse, sabe? O quanto Gente, isso sim. é muito violento, né? Então, tipo, pessoas vão gostar de mim porque eu represento uma curiosidade a ser desbravada. E o quanto a gente construir rede de apoio passa da gente repensar as formas que a gente quer se colocar no olhar do outro e causar frustrações que vão ser necessárias. Eu noto isso muito em narrativas, o quanto é frustrante muitas vezes eu saber que eu corro risco de frustrar uma pessoa de uma pessoa não querer ficar comigo, porque eu já notei no discurso dessa pessoa que ela não curte uma pessoa que ela entende que é em cima do muro, quando na verdade não é. De uma pessoa colocar em você um estereótipo de que você vai ter que ser ativo ou passivo, butch ou femme, que você vai ter que corresponder a estereótipos quando não faz sentido para você carregar esses estereótipos e eles não fazem bem para ninguém. E muito nisso que o sofrimento vai se formando, né? De eu conseguir entender que e se eu for frustrar o fetiche de outra pessoa, a expectativa que outra pessoa construiu, isso não é problema meu. Isso não é culpa minha. É uma frustração que vai ser necessária. Não é confortável lidar com essas frustrações. Mas elas também são parte do processo de tanto eu como a outra pessoa entender que o meu corpo não existe para satisfazer fantasias de outras pessoas. E o quanto nós LGBTs ficamos muito vulneráveis a isso, né? É um histórico tão grande de rejeição, de violência, de ter que provar que você é válido, que você não é uma doença, que a gente vai buscando frestas de aceitação muitas vezes nessas coisas muito erradas e que quanto mais longe da origem da sigla LGS a gente tá, GLS a gente tá, mais vulnerável a gente vai ficando, bissexuais nesse caso, e trans realmente, como você falou, nem se fale, eu acho que é o polo da contradição, né? Um país que mais violenta trans e que mais consome pornô trans, sabe? É você Absurdo. realmente colocar corpos no estatuto do consumo para meu interesse. Serve para pornô, mas não serve para andar livremente na rua, para ocupar qualquer cargo de emprego, para ter cargos importantes no mundo do trabalho, para ser uma voz de Uhum. autoridade de referência. Olha o lugar que a gente vai colocando as pessoas, né? De tipo, pessoas serem colocadas, conformadas em lugares de onde a minha lógica heterossexnormativa admite, e quando a gente não está atento para essas questões, a gente vai tomando esses papéis numa necessidade urgente de ser aceito. Fez sentido o que eu falei ou foi nada a ver? Não sei. Sim, assim, faz sentido, relaxa. Mesmo. O Uhum. outro autor que eu tinha falado, eu estava meio que falando por cima dele, mas eu nem mencionei, que é o Martin Baró. É um autor latino-americano de psicologia social que eu gosto muito, é maravilhoso. E, tipo, ele trabalha muito com a questão de grupos. É, de entender que grupo não é uma coisa que vai se dar pronta. Era aquilo que eu estava falando lá no comecinho. Construir Uhum. afetos vai levar um tempo. A gente formar vínculos afetivos, a gente entender as nossas funções no grupo, a gente entender a nossa identidade, o nosso lugar na sociedade, sabe? Porque LGBTs ocupam certos postos de trabalho e outros são hegemonicamente dominados por héteros cis. Porque LGBT são vistos como inimigos dos héteros, como, tipo, propagadores de uma ideologia de gênero. A gente formulando todos esses entendimentos vai passando pelo nosso processo de construir rede de apoio. E por isso que é tão trabalhoso construir essas redes. E que, querendo ou não, acho que é importante frisar que uma hora vai bater na questão de classe, porque não é que uma hora vai tocar na classe, mas ela sempre esteve lá. E agora Uhum. mais do que nunca. Então, eu acho que é isso, consciência de classe não passa só por. Não é negociável, eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes vai se tratando como uma escolha de extremismo, como se eu estivesse colocando em jogo toda a lógica do acolhimento. Ah, você está falando de política, mas a gente queria que você falasse de acolhimento e de saúde mental. Mas não dá para Uhum. separar essas coisas. A gente não Exatamente. pode fechar os olhos para as coisas da realidade
que vão causando sofrimento nas pessoas, achando que fechar os olhos para elas automaticamente vai apagar o sofrimento. E lidar com esses dados de realidade, querendo ou não, é uma coisa que a gente acaba tendo que fazer na terapia, dependendo de caso. Cada caso é um caso, obviamente. Mas se eu tento trabalhar com essa pessoa, essa coisa de não, tá tudo bem, você é válido, nada dessas violências do mundo. E a pessoa sai da sessão de terapia e aí ela lida com essas contradições da realidade, com essas violências. Tipo, vai gerar cisões na cabeça da pessoa. Então, sabe, se eu não encaixo em nenhum lugar, e se eu só encaixo em cisões, onde que eu existo, né? Isso é uma coisa muito perigosa que a gente tem que ter muito cuidado. Falar de questões políticas não é transformar a psicologia num palanque eleitoral, mas é a gente ter noção de que nós somos corpos e nós temos um psiquismo que se desenvolve numa realidade. E que eu tenho que formular essa realidade. O processo de formular essa realidade, que não é sozinho, é em rede, que vai ser o processo que vai ser parte de eu cuidar da minha saúde mental. E é nóis, é isso. Acho que eu encerro, então? Então é isso. Fechou. O Então, vídeo é é seu, isso, você faz o que gente. quiser. A Libriana. Então é isso, Yobavires. Quinto vídeo foi esse. Sigam a Nassim, vou deixar o arroba dela, provavelmente, aqui. E pra encerrar, que nem todos os outros, se vocês tiverem R$ 20, doem aqui para uma dessas duas casas de acolhimento de pessoas trans, porque a gente precisa construir uma luta LGBT que faça sentido. E vamos lá, se você é cis, por favor, não deixa de doar. Sério mesmo. É isso. Até semana que vem.